Retornando à leitura de Daniel capítulo 7, nós estávamos lendo o versículo 4 que diz: o primeiro era como leão e tinha asas de águia, e eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Pois bem, depois disso, versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Esse animal será uma besta que nós temos que acompanhar toda a história dele, porque nós sabemos que o Império Babilônio, que era simbolizado no leão com asas de águia, o Império Persa, que era simbolizado no urso, e o Império Grego, que era simbolizado no leopardo, grego macedônio, eles acabaram, ok? Mas a partir de agora vai ser apresentado um animal. Nós vamos ver que esse animal, na verdade, ele vai estender o seu domínio até os dias da grande tribulação, até os dias do anticristo. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Bom, esse 4º animal, na verdade, ele vai ser um animal que vai estender o seu governo, o seu domínio, até os dias do anticristo. Então esse animal, a princípio, ele é o Império Romano. Tá bom? O Império Romano, ele tinha essa característica. O Império Romano, ele, quando cresceu e começou a chegar aos domínios na região da Grécia, o Império Grego ele já estava dividido. Alexandre Magno havia morrido e seus 4 generais dividiram o seu império. Então os romanos foram crescendo e conquistando, e a diferença da organização dos romanos para a guerra era muito grande. Tá bom? O maior exemplo disso era a luta que os romanos faziam com os bárbaros. Os bárbaros eram mais fortes, lutavam com uma determinação muito grande, até porque lutavam por sobrevivência. Sempre quando você tem um exército, que ele é um exército mercenário, aquele que você paga para conquistar, é diferente lutar contra um exército que está lutando pela sobrevivência, para não ser escravizado, para não ver suas mulheres e seus filhos serem escravizados. Então você lutar contra um exército que está lutando pela sobrevivência, mais forte, tá bom? E que lutava com uma determinação muito grande, como você consegue vencer um exército desse, e ainda em número menor, porque os romanos lutavam facilmente na proporção de 1 para 3, de 1 para 4, tá ok? Contra esses povos. Qual era a diferença? Os soldados romanos, diz a história, que eles eram como um atleta, tá bom? Olímpico hoje, com uma preparação física, e na época ninguém tinha como desenvolver, não tinha uma preparação física desenvolvida como os romanos. Então, se, por exemplo, um homem muito forte hoje, tá ok? For lutar contra um jovem que talvez não tenha tantos músculos, não seja tão grande, só que esse homem gigante não for bem preparado fisicamente, ele vai conseguir lutar por 3 minutos, 5 minutos. E aquele menor, que não tem tantos músculos, não é tão alto, mas é bem preparado, ele vai conseguir lutar por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sem perder o ritmo. Essa era a diferença do Império Romano para os outros impérios, tá ok? Principalmente para os bárbaros, que eram os alemães, a região onde hoje está a Alemanha, a França, a Inglaterra, todo aquele norte da Europa, os romanos conseguiram conquistar ali no 5º século antes de Cristo, com César, o homem que vai iniciar o Império Romano.
Tá bom? Então, essa descrição que esse animal tinha dentes grandes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, é uma perfeita descrição do Império Romano. O Império Romano, ele era assim. Muitos até, vamos dizer, preferiam se render ao Império Romano. Teve alguns bárbaros que fizeram aliança com os romanos, falaram, olha, nós nos rendemos, e até eram usados para lutar contra outros bárbaros, ok? Porque realmente a vantagem romana era muito grande. Além disso, os romanos, eles além de soldados, eles eram, por exemplo, construtores, engenheiros. A vitória de César sobre os bárbaros, sobre o grande guerreiro bárbaro, né, ali próximo do ano 49 a.C., diz que ele entrou numa cidade, tá ok? Chamada Lésia, e nessa cidade ele fechou os portões. O que César fez? Ele fez um cerco na cidade, construiu uma muralha em volta da cidade de cerca de 15 quilômetros, uma muralha. Antes que ele fechasse o cerco, diz a história que, acho que era Vercingetorix, mais ou menos o nome do soldado bárbaro, né, desse grande guerreiro bárbaro, ele enviou um mensageiro para juntar todos os bárbaros para aquela grande batalha. Quando César ficou sabendo, o que ele fez? Ele mandou fazer uma segunda muralha de 21 quilômetros, e ele ficou no meio entre as duas muralhas que ele construiu e lutou contra os dois exércitos. Né? Porque ele queria que Vercingetorix morresse de fome na cidade ou saísse para lutar. Saíram para lutar e os romanos venceram. Os que atacaram a retaguarda também os romanos venceram, e aquele foi o ponto final ali, considerado o ponto final da conquista dos bárbaros, que vão prosseguir muitas guerras depois. Mas essa descrição do Império Romano, ela se encaixa bem com essa revelação de Daniel. Aqueles liberais que desacreditam na Bíblia Sagrada, que desacreditam, tá bom, que Daniel teria profetizado o Império Grego, ok? Eles dizem que aquele texto teria sido escrito ali pelo ano 300, quando a Grécia já era um poder mundial, quando Alexandre Magno já era um poder, era o líder e tinha levado a Grécia a poder mundial, e teria então, como diz, inventado essa profecia e colocado lá no livro de Daniel, dizendo que Daniel tinha escrito. Nada disso, irmãos. A Bíblia Sagrada, tá bom? Ela é a perfeita palavra de Deus, e alguns dizem que não tem como isso ser verdade, mas é verdade sim. Não tem como eles provarem o contrário, tá bom? Mas cada um acredita no que quiser. Bom, eu, mesmo considerado um conservador, continuo acreditando na integridade da palavra de Deus. Mas eu gostaria de ver eles também dizerem, já que Daniel, esse texto teria sido inventado cerca de 300, 250 anos antes de Cristo, né? E como que Daniel profetizou um império tão grande, que a sua comprovação de império no mundo é quando ela consegue dominar o que eles chamavam de a Gália, e que os gregos chamavam os celtas, né? Os romanos chamavam de galeses, que era o norte da Europa, onde viviam os bárbaros. Isso foi 49, 50 antes de Cristo, tá bom? E Daniel teria então feito essa profecia, ou alguém teria inventado, né? É realmente descrença nas escrituras sagradas. Bom, esse foi o versículo 7. Chegando no versículo 8, nós temos então o início, quando já vai começar a falar do futuro. Esse Império Romano, ele permaneceu vivo até os dias de hoje, é verdade. Por quê? Porque o Império Romano, ele vai cair para os bárbaros lá no 5º século da era cristã, né? Tá bom? Mas o Império Romano, na verdade, ele nunca foi desfeito, porque ninguém conquistou Roma. O Império simplesmente se desfez. E todas aquelas cidades que os romanos haviam desenvolvido entre os galeses, né? Ok? A região onde está hoje a França, a Alemanha, os romanos, eles construíram muitas cidades e levaram desenvolvimento para aquela região.
Aquela região era chamada de bárbara porque eles não tinham escrita. Ninguém sabe nem como aquele povo se chamava direito. Não, se chamavam celtas. Os gregos é que deram esse nome para eles. Celtas significa os valentes, né? Os bravos, tá ok? Então os gregos chamavam de celtas, os romanos chamavam de galeses. Como eles se chamavam? Ninguém sabe, porque eles não tinham escrita. Então eles foram dominados pelos romanos na força, e os romanos também levaram a civilização, levaram as cidades, e eles depois se desenvolveram, tá bom, nessa cultura romana. Cerca então de 500 anos depois que eles foram dominados, eles continuando sendo fortes, tá ok? Mais fortes que os romanos, e agora conhecendo estratégia de guerra, eles começaram a invadir Roma e acabaram por chegar a um ponto que a cidade não tinha mais como resistir. E aí o que acontece? O Império Romano, ele foi, na verdade, espalhado pelo mundo. Ok? Uma parte dos bárbaros ficaram dominando o norte do continente africano, tá bom? Outra parte dos bárbaros ficaram dominando a região norte da Europa, onde vai ser a França, a Inglaterra, a Alemanha, tá bom? Mas todos eles com a cultura romana, com a cultura do Império Romano. Inclusive, eles vão se submeter àquela instituição que Roma criou, que é uma instituição político-religiosa, tá bom? Que fique bem claro, nós vamos falar em outras aulas, que a Igreja Católica Romana, ela foi uma instituição criada por essa besta aqui de Daniel capítulo 7. Ela jamais foi cristã. Os cristãos, aqueles que queriam servir a Jesus, né, de forma fiel, segundo a Bíblia Sagrada, eles tinham que fugir dessa instituição, e essa instituição sempre perseguia e matava. O organizador da doutrina dessa Babilônia apocalíptica, que foi Agostinho, um indivíduo que nós temos que definir como um dos mais, se não o mais nocivo da história da teologia. Ele defendia e executava mesmo cristãos que não concordavam com essa instituição que é a Igreja Católica. Ele defendia até porque ele participou por 9 anos de uma seita chamada maniqueísmo, que era uma seita espírita, que juntava o espiritismo celta com o espiritismo hindu e também com elementos do que ele chamava de cristianismo, né? Ele participou por 9 anos dessa seita, essa grande mistura. Quando ele foi para a Igreja Católica, levou diversas heresias dessa seita, tá bom? Então, infelizmente, esse homem defendia a morte dos cristãos. A igreja, ela viveu fugindo fora dessa instituição. Essa instituição, ela foi criada pelos católicos, pelo Império Romano, tá bom? Por Constantino, que era o imperador romano, ele organizou uma igreja para ele, tá bom? A partir do versículo 8, eu vou deixar para o próximo bloco, a partir do versículo 8 será um salto na história, tá ok? No capítulo 7, esse Império Romano, então, no versículo 7, ele se desfez, se espalhou pelo mundo, e ele vai, então, essas cidades vão crescer com essa cultura romana. Inclusive os Estados Unidos, que é a águia dos animais. Como os Estados Unidos será formado? Os Estados Unidos será formado por esses povos da Europa, principalmente a Inglaterra, tá ok? A Escócia, a Irlanda e também da França, do que vai ser a França, a Alemanha. Esses povos é que foram e ocuparam os Estados Unidos. Ele foi descoberto pela França, tá bom? E pela Itália. Então você tem os Estados Unidos como uma continuação do Império Romano. Até o Brasil, ele foi uma continuação também do Império Romano. Por quê? Portugal e Espanha, eles pertenciam ao Império Romano. Então o Império Romano, ele cresceu, ele se desenvolveu e ocupou essa região do mundo. Por isso é que a profecia de Daniel, todos esses animais aparecem nessa continuação do Império Romano, ou na continuação dessa besta, desse quarto animal que aparece aqui em Daniel capítulo 7.